Fala pessoal, este vídeo que você está vendo é apenas um trecho de um bate-papo super bacana que rolou lá no nosso podcast. E aproveite, já deixa aquele like, compartilhe com a galera e se inscreva no nosso canal. E mais uma coisa, se gostou desse corte, vai lá e assiste a entrevista completa no nosso canal oficial. O link está aqui na descrição. Espero que gostem, um grande abraço e lembre-se, juntos somos mais fortes. E aí, de repente, você foi trabalhar Trabalhar não, né? Criou a Capta, né? Um dos fundadores da Capta. Sim. E numa época que ainda não eram as fintechs tão famosas no Brasil, né? Como foi para você entrar num cenário e o Brasil ainda não era tão conhecido? Fantástico. Foi basicamente, dado essa saída ali do mundo corporativo, quando eu entrei nessa empresa de RP Software como um intraempreendedor, a companhia cresceu muito. Em 2008, a gente teve a venda dela para o grupo Bematec, que era de impressora fiscal, né? E esse grupo tinha acabado de fazer um IPO aqui no Brasil. A gente fez a venda dessa companhia para esse grupo. Tinham grandes clientes, a gente já tinha Boticário desde a fundação como principal cliente, todas as lojas, franquias. A gente já tinha conta da Puquê, Nobel, Kamikada, entre outros. E quando fez esse processo de venda, a gente teve que ficar ainda num earn-out ali de 2 anos. Foi onde eu conheci um outro sócio que, acho que é o Eduardo Vils, que também foi cofundador junto comigo na Capta e hoje também junto com a Justa, exatamente. A gente olhou e falou, 2 anos aqui, tem uma dor de mercado que a gente tentou apresentar na companhia, mas o foco ainda era muito setado em impressora fiscal, que era um produto obrigatório, né? E a gente entendeu que tinha uma dor no mercado, que o TEF, que é um produto específico de meio de pagamento, ele também era obrigado em muitas regiões do país. Então, o comércio, o varejista, ele era obrigado a ter esse tipo de produto. Ele pagava muito caro para ter esse produto, independente do seu perfil ou do seu faturamento, e tinham players muito antigos fazendo isso. Então, a sacada que a gente teve foi, se eu conseguir, né, e aí vem muita questão do propósito, entregar um produto para o pequeno e médio varejo, que só os grandes têm acesso a um produto de qualidade, com um preço que caiba ali dentro do seu faturamento, a gente vai conseguir fazer um excelente trabalho. Então, foi uma das primeiras fintechs aqui no Brasil, em 2011. Ainda tinha um duopólio de adquirência, né? Então, hoje todo mundo escuta falar de muito adquirente, maquininha, mas lá ainda era um duopólio, fechado pela VisaNet, bandeira Visa, Redcard, bandeira Master, e a gente entrou com um segmento junto com a abertura desse mercado, uma disrupção. E foi uma trajetória focada em propósito, que em 2015 a gente já era uma das maiores companhias do país, e aí, com um entrante novo de adquirência, a gente também teve um exit, mas já entendendo o seguinte, 2015, além de atender os pequenos, eu já atendi os players gigantes no país, né, franquias enormes aqui no país, bem estabelecido. 2015, quando a gente observou que os antigos já estavam fazendo algo parecido, com um preço também parecido, a gente falou, acho que a gente atendeu o propósito. E aí esse foi um pontapé qualquer, o novo propósito, que outra solução que a gente quer criar para o mercado. E nesse período de 2 anos é onde a gente faz a saída da empresa, e quando a gente termina essa saída, a gente nasce com a Justa em 2018, focando um propósito de PMS. Eu vi que vocês conseguiram alcançar aí um volátil de milhões, né? Como que vocês conseguiram? Qual foi a estratégia que vocês conseguiram para chegar nisso? E aí eu penso assim, né? Desculpa até Imagina. A questão leiga minha, mas quando você vem com material, com um produto novo no mercado, até você conseguir adquirir a confiança, isso demora assim, Sim, tempo. sem dúvida. Né? E aí, de repente, vocês vêm, claro, e assim, não estou julgando o tempo, mas dentro de grandes potências que estavam aí, e tá ali e brigar com as fortes, deve ter sido uma estratégia excepcional. Foi um grande desafio, porque você que está criando uma companhia como emergente, entrar num mercado dominado há décadas por alguns players, você tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? A desvantagem é que já é um mercado conhecido, que todo mundo busca ficar ali com um pouco mais do conhecido, do que entrar numa disrupção de mercado com um player novo. Então, acho que o caminho ele foi muito desafiador. A gente brigou com grandes, e aí tem aquelas influências, né? Por que você não faz igual ao mercado? Você ganharia muito mais dinheiro se fizesse igual ao mercado. Porque quando você tem um propósito claro e olha ao longo prazo,
é isso que te norteia. Independente se o mercado faz algo, você tem que fazer diferente, alinhado ao propósito. Igual o mercado e vir igual todo mundo está fazendo, Não você é. se torna só mais um. Cadê Exatamente. Já tem o desafio de se tornar mais um. Exatamente. Mas qual é o desafio de não fazer diferente? Pô, fazer diferente, você se torna diferente, né? E aí sim, levou um grande tempo. A gente sempre procurou trabalhar com parceiros. Até hoje na Justa a gente também tem parceiros que levam as nossas soluções para o pequeno e médio varejo, levam as soluções também para grandes cases que a gente tem de mercado. E esse é o desafio sempre. Você tem um bom parceiro, um relacionamento local e conforme a companhia vai crescendo, você vai ganhando notoriedade. Isso facilita um pouco mais o caminho. Mas, claro, para chegar nisso, são inúmeros desafios que a gente supera na jornada. Muitos problemas pelo caminho, cara? Demais, cara. A gente teve dia lá, falando um pouco da outra companhia ainda. Eu lembro que em 2014 a gente colocou uma tecnologia nova, a gente ficou 3 dias com instabilidade, de você ter que dormir dentro da empresa, resolver o problema, porque você imagina parar 30 mil lojistas no país. Quando você fala de 3 dias parado, para uma empresa de pequeno porte, um prejuízo de 10 mil reais, 20 mil reais. Quando Exato. você fala de 3 dias parado para uma empresa... É grande o volume. Tecnologia nesse sentido financeira, É grande. Isso daí você gera milhões de prejuízos. Sim, né? E aí a ideia é assim, tem que resolver. Então não vamos embora até a gente conseguir resolver o problema e isso você resolve o problema, né? E depois disso você vamos para o próximo, né? Então acho que isso é muito importante. Por isso que é muito importante sempre muita transparência, falar com o cliente, ouvir o cliente, falar com os parceiros, né? Mostrar que você tá empenhado. Porque eu falo que na hora de vender todo mundo é excelente. Mas você conhece as empresas na hora que ela resolve algum tipo de problema, porque problema todo mundo vai ter. Sim. Mas como você resolve é o que te diferencia. E quando você decide abrir a Justa? Legal. Né, você vem com uma carga de experiência grande. E o porquê que você decidiu abrir a Justa ali? Poxa, essa é uma boa pergunta, né? Primeiro, acho que da onde que surgiu o nome Justa e o que a gente estava olhando. No Reino Unido, né, já tinha uma abertura um pouco mais de bancos digitais, contas digitais. A gente falou, acho que isso aqui chega no Brasil. Só que em 2018, quando a gente olha para abrir a Justa, você fala, peraí, mas ainda não tem essa cultura aqui interna no país de ter abertura de conta digital. O PJ, principalmente, tinha acabado de ser regulamentado pelo Banco Central, porque todo mundo tinha que ir na agência, assinar um papel, abertura conta PJ. A gente olhou esse caminho e a gente falou, tem uma dor maior, né, do que a gente fez no passado. Então, no passado, a gente conseguiu resolver uma única dor, que foi a dor de pagamentos. A gente deu acesso, democratizou acesso a um segmento específico de pagamentos que o PME não tinha. E a gente olhou na Justa, a gente falou, poxa, tem uma dor do crédito, que a gente já observava na outra companhia. Muito PME querendo ter crédito e não tinha crédito. Então, quando a Justa nasce, a gente nasce com esse propósito de ser muito mais que uma maquininha de cartão, mas uma máquina de crédito. É conseguir dar acesso sem as burocracias existentes hoje no país, para uma PME conseguir obter um crédito que vai ajudar ela a impulsionar o seu negócio. E o nome, né, a gente, tem que ser justo para os parceiros, tem que ser justo para o colaborador, tem que ser justo para o mercado. A gente falou, por que não Justa? Então, o pessoal tomando um vinho... Falou, Justa, dá um Google aí. Tem alguma empresa, né, financeira que chama Justa? As melhores ideias saem no vinho, né, cara? Exato. Com os amigos conversando. E aí, quando a gente deu um Google, não tinha nenhuma empresa do segmento financeiro justa. A gente falou, conta justa, vai ser legal. Crédito justo, cartão justo. Os justos, que são os nossos parceiros. Então, a gente criou. Eu achei bacana isso. Uma vez que eu vi até você, acho que você fez, não sei se foi uma propaganda, e você sempre falando, seja justo. Seja justo. Exato. E tudo começou... A gente fala que está na boca de todo mundo, né? E aí tem... O pessoal coloca, que é a justiça. Não, tá bom, seja justo. E acho bacana que vocês fizeram também o Justinho, né, cara? Sim, o boneco Justino de vocês... é o nosso mascote. E aí o Justino tem uma inspiração que... a gente quer sempre que as pessoas, principalmente na nossa equipe, parceiros, né, perguntem o porquê. E acho que a criança tem uma questão que ela não tem filtro. Ela te pergunta o porquê, ela é muito transparente, medo, né? Sem medo, né? E quando a gente estava olhando isso, como que a gente cria um mascote ali, que aí veio o Justino, mas era inspirado nisso. Transparência, porquê. E a gente estava numa fase que a gente foi a primeira fintech a demonstrar, por exemplo, o custo efetivo total por transação
o que é uma grande transparência para o PME, que precisa fazer a precificação da sua venda e tudo mais. E aí, indo nessa linha, a gente falou, pô, vamos criar o Justino. E aí ficou o Justino um grande mascote. Cara, e você sair de uma fintech e abrir outra, demora-se muito tempo para você conseguir se voltar a se estabelecer, recomeçar, chegar nos clientes, em outros clientes, captar cliente para captar capital de giro, Sim. captar um monte de coisa. A dificuldade dessa transição, ela é gigantesca, cara. Eu costumo falar o seguinte, né? Poxa, lá foi um grande desafio, mas depois já tinha um caminho que já era extremamente previsível, a companhia já tinha o seu volume de vendas mensal, você não tinha muito que se preocupar, né, em crescer, porque naturalmente isso foi sendo conquistado ao longo dos anos. Se a gente tivesse que ficar pensando nos desafios que a gente teria para empreender a primeira, a gente não tinha feito a primeira. E se tivesse que ficar pensando nos desafios que a gente supera hoje na Justa, a gente também não teria aberto a Justa. Então, a gente imaginou que com a saída, estaria num caminho muito mais tranquilo, né? A gente ia ter muito mais tempo, tranquilidade, né, com os outros Muitos sócios. erros do passado que você teve, você não vai evita para não cometê-los agora. Os acertos você consegue colocar com mais assertividade, né? Mas eu te garanto que assim, quando entra para empreender, aí você entra no ritmo insano de novo, um ritmo imparável, né? E tanto eu quanto outros sócios, a gente tinha se programado fazer um ritmo muito mais tranquilo do que a nossa jornada. Mas quando você entra para o jogo, aí pronto, aí você entra de novo com esse espírito empreendedor, quer fazer acontecer e vem uma rotina intensa. E aí você consegue colocar a filosofia que vocês querem implantar já nas cabeças das pessoas que estão vindo com vocês, né? Sem dúvida. Uma vez que vocês acreditam no negócio, uma vez que vocês já conhecem, já têm conhecimento sobre todo o trabalho de vocês e o mercado. As pessoas vão pegar e vão junto com vocês. Exatamente. E o que eu sempre falo é o seguinte, né? Poxa, a gente dá liberdade para o nosso time errar, mas desde que não seja repetido. Porque o erro faz parte como algo, você está arriscando, você está inovando, então é natural que você erre, né, ao longo da jornada. Mas o erro não pode ser repetido e também não pode quebrar a companhia, né? Então a gente incentiva muito as nossas equipes a errarem, porque é isso que faz parte ali do nosso processo de crescimento. Desde que não seja repetido. A gente pega carona em aprendizados passados que venham erros novos. Vamos cortar caminho. Aquele ali eu não cometo Aquele mais. ali não.